Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre as ações de combate ao trabalho infantil aqui em Erechim. Na última semana nós tivemos o dia 12, o Dia Nacional e também Internacional em relação a este tema. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui no nosso programa a pedagoga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, a Andréa Nava, e também a diretora técnica social da Secretaria de Assistência Social, Cristiane Rodrigues, que já estão aqui conosco para falar conosco e esclarecer aí todas as dúvidas. Cumprimento então primeiramente a pedagoga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a Andréa. Seja muito bem-vinda, Andréa. Olá, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui e pela oportunidade também. Nós que agradecemos e cumprimentamos também a diretora técnica social da Secretaria de Assistência Social, a Cristiane Rodrigues. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, Cristiane. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade de trazer um tema tão importante para a sociedade. E agora, para nós iniciarmos, aqui em Erechim nós temos uma campanha, que é a campanha Brincar, Estudar, Viver, Trabalhar só quando crescer. Eu gostaria então que vocês explicassem para nós qual que é o objetivo da campanha, quais são as ações que compõem, para nós entendermos melhor. Perfeito. Todos os anos nós fazemos, durante o ano todo, a campanha do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Este ano também, então nós damos ênfase no mês de junho, por celebrar no dia 12 o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E esse ano também é um ano bem importante, que é o ano de 2021, deveria ser o ano em que celebraríamos a erradicação das piores formas de trabalho infantil, conforme acordado com a ONU lá em 1990. Porém, nós sabemos que ainda não é possível isso, né? Então, também vai até o ano de 2025, também de acordo com esta meta, que nós erradiquemos todas as formas de trabalho infantil. Então, é um objetivo bem forte, e bem desafiador, Exatamente. E falando também agora, muitas pessoas têm dúvidas, O que seria, assim, o trabalho infantil? Quais são as características do trabalho infantil? Eu costumo citar a legislação, porque de opinião, cada pessoa tem uma opinião, Alguns acham, e ele é um tema também bastante complexo, Algumas pessoas acham que o trabalho infantil ele salva as crianças e os adolescentes de algumas outras mazelas sociais. Porém, a legislação hoje no Brasil, ela nos traz a conceituação de trabalho infantil como todo trabalho realizado por indivíduos com idade inferior à permitida pela Organização Internacional do Trabalho. Então, no Brasil, nós consideramos trabalho infantil todas as atividades de exploração de mão de obra de criança até 12 anos é criança, E adolescente dos 12 aos 14. Então, é considerado trabalho infantil desde que explorado, Não aquela questão da criança que ajuda na organização da casa, que aprende com os pais na zona rural, o cuidado com os animais, com o campo. Isso não é considerado trabalho infantil, Mas, quando a criança fica responsável, por exemplo, por determinada atividade, que seria o adulto, aí é trabalho infantil. A partir dos 14, então, o adolescente já, talvez vou antecipar alguma pergunta tua, A partir dos 14 anos, já é possível que o adolescente trabalhe de modo formal, com carteira assinada, carteira de trabalho assinada, como menor aprendiz, na condição de aprendiz. Então, ele precisa estar estudando, carteira de trabalho confeccionada, e aí ele trabalha como aprendiz. A partir dos 16 anos, o adolescente, então, já pode trabalhar como um trabalhador comum, também com carteira de trabalho assinada, também estudando, mas já com as 8 horas diárias de trabalho, Desde que não seja em trabalho insalubre, penoso, perigoso, por exemplo, com agrotóxicos, com substâncias psicoativas, trabalho noturno, mas em outras condições ele pode trabalhar de modo formal. E como é importante deixar bem claro, o que pode, o que não pode, porque muitas vezes acaba sendo confundido, Às vezes a criança está ajudando em casa e se tem a impressão de que aquilo é trabalho, Então, que bom que a gente tem hoje,
a legislação para explicar, para deixar tudo bem claro, né? E falando agora sobre as ações, né, que o CREAS faz, eu gostaria que vocês destacassem, né, como nós comentávamos, existem ações que são feitas, claro, o ano inteiro, mas tem mais, elas são mais intensas também neste mês, né? Gostaria que vocês destacassem, André e a Cristiane também. Sim, o CREAS, por ser o centro de referência especializado em assistência social, então ele atende violências já cometidas às famílias. O trabalho infantil, ele é uma violação de direito, então ele já é uma violência cometida à família através da criança ou adolescente. Então o CREAS, ele também atende outros casos de violência, né? Mas no caso do trabalho infantil, a denúncia chega até nós, né? Então como acontece a denúncia? As pessoas ligam no conselho tutelar ou em algum equipamento da rede, né? E aí chega até o CREAS. O CREAS, então, através da equipe de referência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atende esta criança, esse adolescente e o núcleo familiar. Por um período mais ou menos de 3 meses, aí tem casos que precisam um pouco mais para superar a condição, às vezes um pouco menos, mas em média são 3 meses. Composto por assistente social, psicólogo, pedagogo, coordenação, enfim, e os demais profissionais que integram os serviços de assistência social. E aí eles fazem, então, essa tentativa, né, de lograr o êxito de superar essa condição de violência, que é um direito violado da criança, garantido pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, também lá de 1990, quando a criança e o adolescente, então, passa a ser um sujeito de direitos, ele tem garantido seus direitos, de estar na escola, de ser aprendiz aos 14, ter os seus direitos de trabalhistas garantidos. Também na Constituição Federal, o artigo 227, que é o que a gente sempre cita, né? Onde diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Que bom, né, saber essas informações, deixar as pessoas também atualizadas. E falando agora aqui, Cristiane, sobre assim, a avaliação do cenário aqui de Erechim, como é que estão as denúncias? Vocês que trabalham mais de perto, né, como diretora, assim, o que tu visualiza em relação às denúncias que são feitas assim do trabalho infantil aqui na nossa cidade? Na realidade, o cenário aqui do município, ele vem se transformando, né? Desde o início da pandemia, a gente observa que a falta da escola curricular, daquilo que as crianças tinham como rotina, ela transformou um pouquinho esse cenário. Hoje a gente tem pouquíssimos casos assim que chegam para nós em forma de denúncia, porque a gente intensifica o trabalho de fiscalização com rondas, a própria equipe, os trabalhadores do CRAS, do CREAS, estão sempre atentos a isso, de forma que nem sempre chega até nós como denúncia, mas é mesmo pelo olhar que está atento e está treinado para isso, né? Mas a gente tem alguns casos, assim, de familiares que estão nas sinaleiras com os seus filhos. Então, tem todo um contexto, porque essa criança, ela está junto com o seu responsável. A gente trabalha, faz algumas abordagens no sentido, assim, de orientar, de encaminhar, de ampliar um pouquinho a visão de mundo daquele núcleo familiar com relação à criança estar ali exposta junto com eles, né? E falando também dessa questão da importância, nós citávamos antes, né, que o lugar de criança é na escola. Eu gostaria que vocês destacassem, tanto a André quanto a Cristiane, qual que é a importância da criança estudar em vez de trabalhar. Pode começar pela André e depois pode falar, Cristiane. Sim, assim como eu elenquei o ECA como um mecanismo também, né, de garantidor de direito das crianças, a gente sabe que agora, em épocas de Covid, de pandemia, tanto que estamos de máscara para nos proteger, não é? Algumas questões elas ficam mais latentes. Por exemplo, o desemprego, né? Então, o desemprego ele acontece com o adulto. Então, existem adultos procurando trabalho formal, né? E o que emperra, o que impede, às vezes, o adulto, este adulto que está fora do mercado de trabalho, de conseguir uma oportunidade? A falta de formação.
E a formação, ela acontece na escola normal, na escola técnica, na academia, né, na pós-graduação. E a criança que é retirada da escola, que está em defasagem escolar, que acaba evadindo da escola, ela vem agregar esse montante de desempregados no futuro. Por isso que este ano o Fórum Nacional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil tem como frase, enfim, defender a criança agora, né? Cuidar da criança agora. Porque agora nós conseguimos perceber, principalmente pela pandemia, que o adulto desempregado, ele é um adulto sem formação, que não esteve na escola na idade adequada. Então, a gente retirando a criança da escola, o adolescente da escola, ele fica exposto ao subemprego, né? Subemprego, emprego que paga pouco, que não tem carteira assinada, sem os direitos trabalhistas garantidos. Então, isso tudo vem da defasagem escolar, da evasão escolar, da retirada dessa criança hoje da escola, né? E quando a gente fala em escola, né, a gente, além de assegurar o direito da criança aprender e poder transformar a realidade onde ela está inserida, a gente também entra num espaço que é de muita importância, o aumento que teve desde o início da pandemia nos casos de violência doméstica e de violência contra a criança e o adolescente. Por quê? Porque eles ficaram por um período longe dos olhares que são formados e capacitados para identificar toda e qualquer forma de violação de direitos. A escola é, sim, um espaço de aprendizado, mas ele também é um espaço onde a gente consegue assegurar à criança a sua integridade física, os mínimos necessários que ela precisa para superar e crescer. Quando a minha colega fala em Estatuto da Criança e do Adolescente, é bem claro quando ele diz que todos nós somos cidadãos de direitos, né? A Constituição Civil fala isso, mas a criança, ela é prioridade. Então, assim, o fato de hoje nós estarmos retomando as aulas de modalidade semipresencial e presencial, já é uma vitória. Eu acho que a gente tem que sim validar esses espaços e ocupar, lutar para que a escola seja um espaço de convivência e fazer com que cada vez mais esses assuntos sejam falados, sejam discutidos, porque nem sempre a gente tem acesso à violação de direito. E não importa como ela chega na política de assistência social, o importante é que alguém tenha identificado que existe a possibilidade de estar sendo violado o direito da criança ou daquele núcleo familiar. Porque a violência, quando a gente fala em violência doméstica, ela também é violência contra a criança. Verdade. Porque acaba cerceando o direito daquela família de se desenvolver num espaço saudável e romper com aquilo que muitas vezes é instaurado, né? A violência também se aprende. Então, quando você está na escola, tu tem outras formas de aprender. Verdade, realmente são questões assim muito importantes da gente falar, debater, reforçar também, né, os trabalhos que já são feitos, mas que a gente reforça também nesta data. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, Cristiane, para falar a respeito da importância que tem o trabalho da Secretaria de Assistência Social. Agora, com a pandemia, sempre teve, a pandemia ela agravou também outros casos assim na sociedade que precisam de um olhar mais atento, de acolhimento. Eu gostaria que tu destacasse a importância desse trabalho social aqui na nossa cidade. Sim. Assim, Thay, desde que a gente assumiu, né, no início desse ano, a gestão tem conversado muito com as equipes, né, do CRAS, do CREAS. Nós temos também dentro da Secretaria o Abrigo Cidadão, a Central de Doações. A gente tem o Conselho Tutelar, que também trabalha e está ligado à nossa Secretaria. E o nosso olhar tem sido sempre para reforçar as equipes que atuam na linha de frente. O trabalho não parou, né? A assistência social ela é considerada um trabalho essencial. Então, nós trabalhamos hoje, os setores trabalham 9 horas por dia, a prefeitura trabalha em turno único, mas nós temos 2 escalas de trabalho. Então, assim, o CRAS, o CREAS, ele não fecha no horário do meio-dia,
qualquer pessoa que tenha necessidade ou tenha carência de informação pode bater a porta, que ela está aberta. E as ações são sempre de fortalecer a rede de proteção, de criar uma política que seja de fato pública, que seja de fato para todos que dela necessitem. E assim, a gente tem trabalhado muito em conjunto com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, com o setor de habitação, porque a assistência social ela é muito ampla, né? Nós trabalhamos não apenas o indivíduo como um ser isolado, a gente trabalha ele como família, como comunidade, porque tudo e qualquer ação que a gente faça individualizada, ela vai refletir na família e na comunidade. Por isso que a gente tenta ao máximo fortalecer essa pessoa para que ela esteja dentro de uma família estabilizada, estabelecida, e que ela também possa fazer parte da comunidade como um ser, né, transformador do meio em que ele vive. Exatamente. E agora aqui já se encaminhando ao fim da nossa conversa, que está muito boa, né? A gente vai conversando, tem muito ainda que ser explorada. Mas eu gostaria de saber também para a gente orientar as pessoas, quem de certa forma vê algum trabalho infantil ali sendo realizado, como as pessoas podem fazer para que elas possam denunciar, que elas possam entrar em contato com vocês, quais são as plataformas? Eu vou passar então o telefone do plantão do Conselho Tutelar, que é uma ferramenta muito útil e ela pode ser contatada a qualquer momento, porque o Conselho ele trabalha no horário comercial, né? O setor é ali junto em anexo à Secretaria de Assistência Social, na Avenida Salgado Filho, mas o plantão do Conselho trabalha finais de semana, durante a noite, independente do horário. Então, deixa eu passar o telefone do plantão, eu não sei de cor, mas vamos olhar aqui. É 99176-0626. Nós temos também o setor de ouvidoria do município, que também recebe a denúncia e passa para o setor responsável. Nós temos o 190 e temos também o telefone da secretaria, que é 3520-7009, que no horário comercial está sempre disponível. Sempre que o denunciante fizer a comunicação, ele tenha a sua identidade preservada. E o importante é que ninguém se cale, né? Ninguém se omita diante disso, porque quem cala também consente e acaba sendo co-participante de toda e qualquer forma de violência. É o Disque 100, tá? Não é 190, é o Disque 100. Perdão. O Disque 100 também, da mesma forma, ele pode acontecer de forma anônima, não precisa se identificar, só tem que ter os dados da criança, né? E aonde, em que situação ele está, o endereço, e aí também a nossa equipe volante vai até o local. Realmente aí de extrema importância, né, essas informações, e fica para quem de certa forma acompanha entrar em contato ali com esses contatos para conseguir denunciar. Gente, então aqui chegando ao fim da nossa entrevista, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, a disponibilidade de estar conversando conosco, explicando os assuntos aí para o nosso conhecimento, para compartilhar também com as pessoas. Então agradeço primeiramente a pedagoga Andréia, muito obrigada. Eu que agradeço novamente, né, pelo convite, pelo espaço, porque o trabalho infantil, ele de fato é uma mazela da sociedade, e nós precisamos terminar com ele para termos adultos melhores, crianças e adolescentes protegidos e uma sociedade melhor. Muito obrigada. E também agradecemos a diretora técnica social, Cristiane Rodrigues. Muito obrigada, Cristiane. Obrigada a vocês, a gente fica extremamente grato pela oportunidade e o espaço. Por se tratar de um assunto que é polêmico, né? Existe muita contradição quando se fala em trabalho infantil, porque no senso comum o trabalho infantil é aquele auxílio que a minha colega nominou ali no início, né? Que muitas das famílias pedem para os seus filhos, porque todos nós somos detentores de muitos direitos, mas também nós temos deveres. Então, a gente aprender a administrar e auxiliar a nossa família é sempre válido. Isso não é considerado um trabalho. Trabalho é toda e qualquer forma de violação, né? Que faz com que aquela pessoa, de alguma forma ou outra, esteja restrita a um fazer e não possa agregar os demais. Então, nós, enquanto secretaria, agradecemos o espaço e nos colocamos à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Ok, perfeito então.
E a você que nos acompanha, nosso muito obrigada pela sua audiência. Lembramos que se você quiser rever este programa ou outros, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.